Nessa aula, você vai aprender eletrodinâmica. Eu sou o professor Carlos Mainardes e nessa aula você vai ver 5 questões comentadas de eletrodinâmica envolvendo principalmente potência dissipada por resistores. São questões fundamentais para quem quer ir bem no vestibular, ir bem no Enem, ir bem no concurso público. Então, quer dizer, fundamentais para quem quer aprender bem física. Vamos a essas questões? Um estudante paga R$ 40 por mês pelo uso de um chuveiro elétrico de 5.000 watts de potência. Sabendo que esta quantia resulta de uma cobrança a custo fixo por quilowatt-hora de energia elétrica consumida mensalmente, ele decide economizar trocando esse chuveiro por outro de 4.000 watts. Se o novo chuveiro for utilizado durante o mesmo tempo que o chuveiro antigo, a economia em um mês será de... Então, nessa questão, observe que nós temos inicialmente um chuveiro de 5.000 watts que resulta num custo de R$ 40 mensais. Com a troca por 4.000 watts, nós teríamos um custo X. Por quê? Porque o enunciado ele traz a informação que as mesmas condições iniciais vão se manter apenas com a troca da potência do chuveiro. Observe que isso aqui recai numa regra de 3, de modo que, multiplicando cruzado, 5.000 vezes x é igual a 4.000 vezes 40. Nós podemos fazer uma simplificação de zeros e observe que ficamos com 4 vezes 40, que é 160, divide por 5, temos x igual a 32. Bom, a economia então representa o custo inicial, que era de 40, menos agora o valor pago, que é de 32, e temos uma economia de R$ 8 por mês, o que está na letra B. No circuito representado na figura, duas lâmpadas idênticas de resistência elétrica R são ligadas em paralelo a uma bateria de resistência interna desprezível. Suponha que a resistência dos fios de ligação seja desprezível. Nessa situação, o circuito dissipa uma potência elétrica P. Se uma das lâmpadas queimar, a potência elétrica dissipada pelo circuito passa a ser. Então, aqui nessa questão, observe que nós temos aqui um circuito com duas lâmpadas de mesma resistência em paralela e, inicialmente, a gente vai achar a resistência equivalente. Lembramos que, por ser duas lâmpadas iguais em paralelo, a resistência equivalente em paralelo é apenas o valor de uma das resistências dividido por 2. Desse modo, a potência, então, é aqui ΔV ao quadrado dividido pela resistência, que é R sobre 2. E com isso, nós passamos o 2 multiplicando no numerador e temos 2 que multiplica ΔV ao quadrado sobre R. Agora vamos ver com apenas uma lâmpada, considerando que uma das lâmpadas da ligação queima. Nesse modo, então, a potência. Eu chamei aqui PQ, considerando que é a potência do circuito quando uma lâmpada queima. Fica ΔV ao quadrado sobre R. Observe que aqui nós temos uma comparação onde a potência com apenas uma lâmpada é ΔV ao quadrado por R, mas com as duas lâmpadas em paralelo é 2 vezes ΔV ao quadrado por R. Observe que a potência com duas lâmpadas é 2 vezes a potência quando uma lâmpada queima. E com isso, isolando PQ, nós temos que essa potência é a potência em paralelo dividido por 2. A resposta correta, então, está na letra C. Assinale o que for correto sobre o funcionamento de um chuveiro elétrico, que tem estampado na sua placa de especificação 7.500 watts, hora 220 volts. Primeira afirmação: a sua resistência se danifica se o chuveiro for ligado a uma rede de 110 volts. Observe que nós temos aqui uma tensão nominal para esse chuveiro de 220 volts. E se nós ligarmos na rede de 110 volts, essa rede tem tensão menor. Portanto, lembramos que danificaria se fosse ligado numa tensão superior a 220 volts. Como foi ligado em 110, é falso o primeiro item. A segunda afirmação traz que se a temperatura do chuveiro for regulada pela vazão, esta será máxima quando a sua potência e vazão forem máximas. Esse segundo item é falso, pois a temperatura será máxima quando nós temos a potência máxima
ou seja, passando maior corrente elétrica nesse circuito de chuveiro, e a vazão for mínima, ou seja, a quantidade de água que passa pela resistência do chuveiro for a menor possível. Portanto, a segunda afirmação é falsa. E na terceira nós temos que se o disjuntor principal na entrada da rede é 25 amperes, o chuveiro será desligado automaticamente. Observe que na terceira a gente tem potência, que é corrente vezes DDP, e nós temos aqui a potência de 7.500 watts para uma DDP 220, substituindo então 7.500 igual a corrente vezes 220, e com isso chegamos numa corrente de 34,09 amperes, o que, como o limite é 25 amperes, fará com que, o disjuntor precisa suportar ao menos 34,1, aqui tem 25, fará com que ele desligue automaticamente. Observe que a resposta correta aqui, somente 3, letra D. As três lâmpadas L1, L2 e L3, ilustradas na figura abaixo, são idênticas e apresentam as seguintes informações nominais: 0,5 watt, 6 volts. Se a diferença de potencial elétrico entre os terminais A e B for 12 volts, para que essas lâmpadas possam ser associadas de acordo com a figura e operando segundo suas especificações de fábrica, pode-se associar a elas o resistor de resistência elétrica igual a. Nessa questão, então, observe o circuito, nós temos três lâmpadas ligadas em paralelo e todas as lâmpadas são iguais, dissipando uma potência de 0,5 watts e precisando de 6 volts de tensão de alimentação. Nesse caso, começamos determinando a corrente em cada lâmpada. Nós temos que potência, então é a corrente na lâmpada vezes a DDP. Substituindo, nós temos 0,5 de potência, corrente vezes 6. E aqui nós deixamos indicado, a corrente na lâmpada é 0,5 sobre 6. Como nós temos três lâmpadas iguais e a corrente elétrica aqui se divide nos ramos, a corrente total é a corrente multiplicado por 3. A corrente de uma das lâmpadas multiplicado por 3, como aqui você vê. Observe que esse produto vai ficar 3, simplifica com 6, vai ficar 2 no denominador, 0,5 por 2, isso dá uma corrente de 0,25 amperes. Bom, agora desse modo vamos pensar. Se as lâmpadas operam de acordo com as especificações, a tensão nessa resistência R tem que ser de 6 volts. Por quê? Porque numa ligação em paralelo, a tensão é exatamente a mesma. E a tensão em uma das lâmpadas é 6 volts, portanto nas outras será 6. Mas entre A e B nós temos 12 volts. Se 6 são utilizados nas lâmpadas, a resistência então opera com 6. Desse modo agora ΔV igual a I vezes R, e para a resistência R nós temos 6 de tensão, a corrente que passa, no caso, é de 0,25, a corrente total vezes R. Observe aqui que só precisamos passar 0,25 dividindo, e temos uma resistência de 24 ohms, o que se observa na letra D. A tabela apresenta a especificação de alguns aparelhos elétricos facilmente encontrados em nossas residências. Dentre eles, o que possui maior resistência é. Observando essa questão, nós temos então aqui uma tabela que apresenta a diferença de potencial a que esse aparelho deve ser ligado e a potência dissipada. Agora lembramos que nós temos uma equação que relaciona DDP, resistência e potência, que é P igual a ΔV ao quadrado sobre R. Desse modo, se eu isolo a resistência, observe que fica ΔV ao quadrado dividido pela potência, e nós queremos saber qual desses aparelhos apresenta maior resistência. Nesse caso, precisamos extrair os dados da tabela e substituir na equação. Para o secador de cabelo, então, nós temos que a resistência é 110 ao quadrado dividido por 1000. Isso dá uma resistência de 12,1. Agora, para todos os outros equipamentos, nós vamos fazer exatamente o mesmo cálculo, que aqui será omitido, mas o valor das resistências, seguindo o mesmo raciocínio, seria para o secador de roupa 24,2 ohms, para a lâmpada de carro 4 ohms, para o forno elétrico 16,1 ohms e para a cafeteira 15,1 ohms. Observem que o maior valor da resistência é observado para a secadora de roupa e a resposta correta, então, está na letra B. Então, se você assistiu esse vídeo inteiro de comentários sobre questões de eletrodinâmica, o canal já está merecendo aquele like, não é verdade? Então aí, dá um like pra gente e não se esqueça que essas questões são fundamentais para quem quer ir bem no Enem, quer passar no vestibular, passar num concurso. E eu vou ficar esperando você no nosso próximo vídeo.